Viver é um negócio meio solitário, né? A gente tá preso no eu. Eu posso conversar com você, a gente pode trocar ideias, mas no fim das contas, a gente nunca vai conseguir realmente acessar o que o outro sente. As nossas relações são baseadas em suposições e talvez até a empatia seja só uma projeção que a gente faz sobre o que o outro sente. Quer dizer, sobre o que a gente acha que o outro sente. O próprio conhecimento é uma coisa que a gente só constrói a partir de insight interno. Mesmo que alguém te ensine algo, na verdade essa pessoa não está te ensinando nada. Ela só está te dando informações que você vai cruzar com outras informações que você já tinha. Eu não sou psicólogo, nem filósofo, então talvez eu esteja falando um bocado de maluquice aqui. Mas eu sou cheio de inquietações e eu tenho um incômodo profundo com as limitações da experiência humana. Expressar ideias e sentimentos é um negócio que é difícil pra mim, principalmente usando palavras. Eu me perco fácil, misturo as coisas, meu pensamento muitas vezes é acelerado, inquieto, é bagunçado. Então eu tô aqui colocando eles pra fora, meio que como uma forma de organizar as ideias. Esse canal, ele vai servir pra mim como uma espécie de diário. Sem temática específica, nem nenhuma direção, nem nenhuma preocupação com regras ou porra nenhuma. Por favor, não espere linearidade nem constância. Eu não sou uma pessoa constante, muito menos linear. E na verdade a vida não é uma coisa que é constante nem linear, né? Enfim, se você tá aqui eu acho que tem algum motivo. E se você quer me acompanhar em meus devaneios, pega o seu cafezinho e vamos nessa. Não sei pra onde, mas vamos. Eu acho que a música foi a coisa que mais me deixou perto de romper essa barreira do eu. Sabe? Com a música, a gente quase que consegue acessar uma consciência coletiva, onde a gente sente junto, a gente se move junto, a gente vibra junto. Sabe aquele estado de transe que a gente vê às vezes em rituais religiosos, onde a pessoa, o eu, deixa de existir e só o que existe é aquela experiência compartilhada? Considere esse canal como a nossa experiência compartilhada, beleza? É o nosso surto coletivo. Inclusive, no último vídeo eu tava falando um pouco sobre a loucura e sobre o adoecimento psíquico que afeta a gente hoje, né? E eu poderia ficar aqui falando sobre as causas desse adoecimento, né? Sobre como o capitalismo fode a gente e como a gente, muitas vezes na busca de uma cura, procura tratamentos, e esses tratamentos às vezes eles não estão preocupados com o nosso bem-estar, eles só estão preocupados em reabilitar a gente para que a gente seja funcional, para que o próprio capitalismo funcione. Eu poderia falar sobre como a gente vive de uma forma acelerada, ansiosa e como tudo tem que ser imediato. Poderia falar sobre como as nossas necessidades mais humanas são negligenciadas em prol desse sistema, mas sinceramente não é sobre isso que eu quero falar. Eu não acho que ficar aqui reclamando vai resolver nada. E eu acho que a gente precisa pensar em formas de aprender a viver, independente do sistema. Eu acho que a resposta tá na loucura. Sério mesmo. Se o louco é aquele que vê, ouve e sente coisas que não são reais para as outras pessoas, e a experiência humana é naturalmente individual, quem é que te garante que você tá vendo, ouvindo e sentindo coisas que são reais para as outras pessoas? Aceitar a própria loucura, entender que ninguém nunca vai acessar tudo que tá aí dentro, por mais que você tente explicar. É entender que a sua experiência nesse mundo é completamente única, individual e irreplicável. Todo esse emaranhado de sentimentos que tem aí dentro é seu, e somente seu. E isso é bom, mas também é ruim, né? Isso é meio solitário, mas também é meio libertador. Porque se o que você sente, só você sente, você tem permissão pra sentir. Raiva, medo, ódio, esperança, tesão, culpa, paz, saudade. É seu. Ninguém pode te dizer o que você deve ou não sentir, nem como você deve ou não sentir. Aceitar a loucura é também aceitar um pouco do absurdo de viver, sabe? Viver é absurdo, é uma loucura. A gente vive numa bola de pedra flutuando no meio do espaço e a gente tá sujeito a um bocado de regra que um bocado de maluco inventou. Porque sim, e por que não?
criar um pouco mais do absurdo e aproveitar um pouco do absurdo, sabe? Aceitar a própria loucura e aceitar também a sua própria capacidade de criar. E assim, eu acho que no fim das contas a gente tá sozinho mesmo. Mas a gente tá sozinho junto. Eu te garanto que esse mesmo sentimento que você tem de que ninguém entende realmente aquilo que tá dentro de você, todas as pessoas ao seu redor têm. De formas diferentes, mas todo mundo tem. E talvez aprender a viver não seja sobre fugir da solidão ou dessa escuridão que tem dentro da gente. Talvez tenha mais a ver com dar propósito a isso. Com a música, por exemplo, eu posso pegar coisas que estão dentro de mim que não são tão boas assim e transformar elas. Transformar elas não só em algo esteticamente belo, mas em algo que me dá propósito, em algo que faz sentido para outras pessoas além de mim. E quando a gente para pra pensar sobre o sentido da vida e o sentido das coisas e, sabe, tudo isso, a gente começa a enlouquecer porque nada tem sentido. A gente vive o absurdo. Mas a magia tá exatamente aí. Se nada tem sentido, então o sentido é a gente que cria. E enfim, no fim do dia talvez você volte pra casa sozinho. Mas como foi seu dia? Você acha que você fez diferença pra alguém em algum lugar? Você acha que você mudou alguma coisa no mundo, por mais pequenininha que tenha sido? Você acha que você viveu hoje? Realmente viveu? Você sentiu? Você esteve presente? Você tá aí mesmo?